1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. 1 Crônicas 28, 9. Aqui, Davi já estava passando dessa para melhor, já estava para morrer. E ele chama o seu filho Salomão e começa a dar algumas palavras de instrução para Salomão. Mas o que me marcou foi esse verso 9 que diz assim: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai. Conhece o Deus do teu pai e serve-o, ou adore-o, de coração íntegro e alma voluntária, ou com toda a disposição da tua alma. O que Davi estava querendo dizer aqui para Salomão? A palavra conhecer bem, ou conhecer, melhor dizendo, é a palavra yadá, ou yadei, em hebraico, que significa ver, que significa conhecer por experiência. Não é alguém que você conhece da televisão. Sabe quando você fala assim, conhece o Genequini? Ah, conheço. Já foi na casa dele? Nunca vi, mas preto nem branco. Essa palavra aqui, yarei, é bem específica, conhece por experiência. Ou seja, comunhão, diga comunhão. Isso, vira para o teu irmão, catuca o teu irmão, falei comunhão. Comunhão. O interessante é que o pastor Hélio falou uma palavra há uns domingos atrás, só para a gente relembrar. Ele falou o seguinte: comunhão gera conhecimento que gera confiança. Comunhão gera conhecimento que gera confiança. E eu anotei uma frase que o Espírito Santo falou comigo, que comunhão é participação em comum. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano, uma raça de seres que pudesse evidenciar o sobrenatural no natural, mas não foi só para isso que o ser humano foi criado. O ser humano foi criado para ser alvo do amor de Deus. O ser humano foi criado para ter comunhão com Deus. A Bíblia diz que no final da tarde, e o final da tarde era um tempo de brisa, era um tempo de descanso, era um tempo onde o sol não estava tão mais alto, ele já estava descendo. Nesse momento onde a brisa passava, Deus se apresentava para ter comunhão com o homem. Deus tem comunhão com o homem numa zona de descanso. Preste atenção nisso. No momento que você começa a correr daqui, correr dali, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, Deus fica parado esperando você prestar atenção nele. Mas quando você entra num lugar de descanso, uau, Deus vem na viração do dia, na viração do seu dia, daquele momento, e Ele se apresenta para você. E pasmem, não era Adão que procurava isso, era Deus quem vinha ter com Adão. E nesse caso, Deus busca ter relacionamento com você. A Bíblia diz em João capítulo 4 que Deus busca adoradores. Não é a sua adoração, preste atenção nisso. A sua adoração que busca a Deus não se compara com a adoração que Deus busca em você. É Deus quem busca você. É Deus quem quer ter relacionamento com... Gente, isso muda a nossa perspectiva de vida. Isso muda a maneira como nós nos ajuntamos como igreja. Eu não venho, presta atenção, eu não venho aqui somente para buscar a Deus. Eu venho aqui com a consciência de que Deus está me buscando. E de que Deus quer ter um encontro comigo. Deus quer, porque Deus amou o mundo. Tudo começa com Deus. A sua vida bem-sucedida não começa com o seu esforço, começa com Deus, a graça de Deus. Começa com Deus amando você de tal maneira que Ele enviou a solução para você. É assim que a jornada de Deus começa com você. Então, gente, comunhão é participação em comum. É Deus participando da sua vida e você respondendo. É Deus participando da sua jornada e você respondendo. É Deus participando do seu dia a dia e você respondendo. Isso é participação em comum, isso é comunhão e é isso que Deus quer com você. Participação em comum. Então, gente, como é que Davi conhecia a Deus? Davi conhecia a Deus como um Deus vivo, como um Deus presente e como um Deus próximo. Você pode repetir isso comigo? Davi conhecia um Deus vivo, presente e
próximo. Para Davi, Deus não era uma coisa, não era uma força. Para Davi ir para a igreja não era um negócio assim, eu vou ver lá o que vai acontecer. Para Davi o caso era tão sério, que quando Golias se levanta, ele vira para o povo e fala assim: quem é esse incircunciso? Presta atenção, quem é esse incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo? Ele não está morto não, gente, o nosso Deus vive. Nós não adoramos como os adoradores de Baal adoravam. Eles adoravam um Deus morto, esperando que o Deus morto fizesse alguma coisa. Sabe o que eles eram? Doidinhos, insanos, esperando que uma coisa morta possa dar alguma coisa. Vem Elias, cara, Elias bota água no negócio. Já botou água na churrasqueira para ver o que vai dar? Não sai fogo, nem por nada. Mas a Bíblia diz que ele botou água, e botou mais água, só para poder afrontar mesmo. E botou água, fez tudo como tinha que fazer, e esperou, que o pastor Paulo estava falando de expectativa, e esperou a resposta de um Deus vivo. Portanto, quando você busca a Deus, espere resposta. Porque Ele é um Deus vivo. Está buscando a Deus para alguma coisa na sua vida? Espere Ele responder. Eu me lembro de Jesus orando por Lázaro. Naquele momento ali, todo mundo falando, Ele fala: Senhor, eu falo contigo porque Tu ouves a minha voz. Olha só que experiência legal, gente. A gente vira adorar e você levanta as suas mãos para um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que se faz presente na hora da tua necessidade e na hora da tua alegria. E um Deus próximo que nunca te deixa. Eu fui pesquisar e o interessante é que se você olhar para o Velho Testamento e para o Novo Testamento, você vê duas figuras, porque Deus colocou isso no nosso coração, o desejo de buscar a Deus. Eu creio que você vem à igreja, e eu falo isso de maneira genuína, que você vem à igreja porque você quer demais de Deus. Você quer buscar a Deus. Eu me lembro de Moisés chega diante da presença de Deus e fala: Senhor, mostra-me a tua glória, eu quero te conhecer. Está dentro do ser humano. Você sabia que isso está dentro do ser humano? Qualquer ser humano, mesmo o ateu, ele procura por uma força superior. Ele não sabe o que é. Eu não creio em Deus, mas ele vai crer num cosmo, num negócio que se formou. E se você perguntar para ele de onde que veio, para onde que vai, ele não vai saber, mas alguma coisa fez. Preste atenção, isso é parte do espírito humano. O espírito humano clama por alguém, por algo superior, e nós sabemos quem é o nosso Deus vivo. E é isso que nos motiva a gente saber, nós temos essa resposta. E a nossa vida é o exemplo de que Deus se faz presente na nossa vida. E Moisés pergunta para Deus: mostra-me a tua glória. Saulo, ele tem um encontro com o próprio Jesus, e ele pergunta para Jesus: quem é você? Porque Saulo queria conhecer quem era que estava falando com ele. A vida de Saulo estava para ser transformada, e ele está ali querendo conhecer mais. Quem é que é você? Quem é você, Senhor, que fala comigo? Isso está dentro de nós. É vontade de Deus que você o conheça. E Paulo e Moisés reconheceram a sua necessidade pela revelação da pessoa de Deus. Eu coloquei aqui 4 versos para a gente ler, para que você veja essa realidade. O primeiro, Êxodo 29:46. Olha só, Deus dizendo, é Deus quem está dizendo: e saberão. Se você tem esse desejo no teu coração de conhecer mais a Deus, Deus está dizendo: e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Levítico 23:43, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Cara, isso me empolga muito. Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei. Olha o descanso, aquietai-vos e deixa Deus se mostrar como Deus para você nessa noite, gente.
E eu sempre falo, o espírito profético às vezes bate, eu tenho que confrontar algumas coisas. Para de vir para a igreja por vir. Deus quer se manifestar para você e você está vindo ver a banda passar. Eu falei no culto anterior que repetições, preste atenção nisso, repetições não são nossas inimigas. Preste atenção nisso. Repetições não são nossas inimigas. Tem pessoa que fala assim, mas pastor, ir para o culto todo domingo é muita religiosidade. Eu não preciso dessa religiosidade. Eu vou te falar homens de sucesso que usaram de repetições. Josué, Deus vira para Josué e fala assim, como eu fui com Moisés, eu serei com você. Vou te dar o bizu. Medita na minha palavra dia e noite, ou seja, todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dia 1º do mês, dia 2º do mês, dia 3º. Repetição. Vou te dizer uma outra pessoa, o autor do Salmo 119. A Bíblia diz que ele louvava 7 vezes ao dia. Repetição. Daniel orava 3 vezes ao dia, todo dia. A Bíblia diz que era cotidianamente. Diz aqui na minha versão. Jesus pregava no templo todos os dias. A igreja se reunia, e a gente reclama que tem muito culto aqui na igreja. A igreja se reunia todos os dias, e todos os dias eles tinham o ensino da palavra, eles partiam o pão, eles tinham comunhão, eles oravam junto. O problema não é a repetição, o problema são as vãs repetições. O problema não está na adoração, o problema é a vã adoração, é o propósito. O que Deus quer é que você busque Ele com propósito, como o pastor Paulo falou, com a expectativa no teu coração, de que Deus vai se manifestar. Se aquiete, deixe Deus se manifestar para você nessa noite. Aquieta o teu coração. Essa nossa série é para mostrar para você quem é o teu Deus, mas não é para você sair com conhecimento aqui não. É para você sair por essas portas e na segunda-feira você saber que Deus quer se manifestar para você todos os dias. Me ouve, igreja. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. E último verso, Isaías 43:10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais. Olha só, maravilhoso, Senhor, muito obrigado. Para que saibais, creiais e entendais. Não é só para saber nem só crer, Deus quer com que você entenda, experiencialmente, na experiência, quem Ele é. Deus quer se mostrar para você, gente. Deus quer se mostrar para você. E entendais que sou eu mesmo. E que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus é único. Esse é o nosso Deus. E eu quero falar para você como é que Davi então conhecia Deus. Davi conhecia um Deus vivo, presente e próximo. Como é que Davi descobriu isso? Número 1, o conhecimento de Davi vinha das Escrituras. Deixa eu explicar para você que naquela questão do Antigo Testamento, muito ali Gênesis, Êxodo, tudo era muito oral. Ok? As experiências eram passadas de maneira oral uns para os outros. E as pessoas iam crendo nas experiências, não porque um falava, mas porque eles demonstravam com a sua vida. E todo rei, quando a gente chega nessa parte dos reis, crônicas, você vê que o próprio livro de crônicas é um livro de registro. Você tem ali o livro de reis, que também é um livro de registro. Você entende que os reis tinham acesso à lei de Deus. Ok? A lei escrita, a Torá de Deus. Então a forma como eles entendem como Deus é através das Escrituras. É aquilo que foi escrito para o nosso benefício. Timóteo vai dizer que toda Escritura é inspirada, aleluia, toda Escritura é inspirada. A palavra inspirada ali no grego, theopnestos é Deus se soprando. Não é só um sopro,
É Deus se soprando nas Escrituras, para que quando você leia as Escrituras, o que é esse sopro? É o Espírito Santo falando com você. Quando você está lendo as Escrituras, você está lendo como um livro, assim como você lê o livro do Paulo Coelho, é uma história. Mas quando você entende que esse livro foi inspirado por Deus, você permite que o Espírito Santo fale com você, e ele falando com você, ele sopra a vida. E quando você lê, isso se torna experiência para você, porque você ouve a voz do Espírito Santo, e você tem a capacidade de responder. Diga comigo, eu tenho a capacidade de responder a Deus. Theopnestos, o sopro de Deus. Toda Escritura é inspirada por Deus. Deus usa as palavras desse livro para falar com você. Deus usa. Então, gente, abre aí comigo no Salmo 1. A gente vai ler muita coisa, muitos versos. Nós estamos falando como é que Davi conhecia Deus. Davi conhecia através das Escrituras. O Salmo 1. E nós vamos ler aqui, é claro, apenas os salmos de Davi. Nós estamos falando de Davi. E o Salmo 1 já fala ali, gente. Bem-aventurado, aleluia. Quantos aí são abençoados? Diga, eu sou altamente abençoado. Diga, eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado pelo meu Pai. Mas Davi caracteriza aqui: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na palavra. Eu quero que você entenda que o termo lei, a palavra Torá, ela representa uma gama de ensino. É isso que eu quero que você entenda. A palavra lei, em hebraico, Torá, significa ensino. O que Davi estava querendo fazer aqui? Medita no ensino, ou seja, se coloca como discípulo. Por isso que não é só vir aqui ouvir uma mensagem não, gente. E eu sempre bato nessa tecla. Você vem aqui para ouvir uma mensagem, amanhã você já esqueceu, foi lá para fora, aqui você disse amém, lá você é confrontado, bate de frente. E o que sai de dentro de você? É porque não é para você ouvir uma mensagem. Você não se reúne para ouvir uma mensagem. Eu sempre falo isso. Quando a Bíblia fala sobre a palavra eclesia, ajuntamento, esse ajuntamento era um ajuntamento de embaixadores. Os embaixadores tinham que estar preparados para quê? Para ouvir uma instrução e levar a instrução a termo. Deus nos convida como igreja a nos reunirmos, a ouvirmos uma instrução e trazermos essa instrução a termo, ou seja, irmos até o final. Portanto, você vai sair daqui, eu estou falando com discípulos. Eu estou falando com discípulos de Jesus. É claro que Jesus tinha os ouvintes, tinha aqueles milhões que gostavam de ouvir, gostavam de ver os milagres de Jesus. Jesus tinha os seus discípulos, mas eu creio que eu estou falando com discípulos aqui. Pessoas que ouvem e obedecem. Isaías vai chegar ao ponto de dizer, ama esse versículo. Senhor, Tu me despertas todas as manhãs. Tu despertas o meu ouvido como de discípulo. E o discípulo ama ser igual ao seu mestre. Não maior do que o seu mestre, ama ser igual ao seu mestre. Por que nós nos reunimos? Para declarar que nós amamos ser igual ao nosso mestre. E Davi estava falando aqui, antes na sua lei, no seu ensino, eu presto atenção naquilo que Deus diz. É mudança de mentalidade, gente. Talvez você ainda não pegue isso hoje, você veio para cá para ouvir uma mensagem. Talvez no próximo domingo, mas a gente vai continuando, o Espírito Santo vai continuando a dizer para você, não é para ouvir uma mensagem, é para praticar a mensagem. Não é só para ouvir a mensagem, como se entrasse por aqui, saísse por aqui, não mudou nada na minha vida. Gente, essa palavra aqui, eu creio, é palavra de Deus, e a palavra de Deus se manifesta para transformar a sua vida. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o Espírito não diz nada que não vá transformar a sua vida. Por mais comum que seja aquilo que nós estivermos dizendo. Pastor vai falar sobre fé de novo.
Como é Deus falando, aquilo que Deus diz cria mundos. Presta atenção nisso, aleluia. Aquilo que Deus diz cria mundos, sustenta universos. Cria e sustenta o sobrenatural. Cria e sustenta a tua vida. Então Davi estava atento à lei, ao ensino. Senhor, o que você quer me falar que eu preciso aprender? Quantos discípulos aqui tem aqui? Digam amém. Graças a Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 37, vá lá comigo, por favor. Salmo 37, outro salmo de Davi. Salmo 37. Salmo 37, verso 30, verso 31. Diz: a boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei, o ensino do seu Deus, ou seja, ele guarda o seu coração. Salomão em Provérbios vai dizer: de tudo que você tem que guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procede o quê? As fontes de vida. Da onde vêm essas fontes de vida? Quando você guarda no teu coração os ensinos do Senhor. Como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Guardando a palavra no coração, meditando nessa palavra. E é isso que Deus está chamando você nessa noite. Vem ter comunhão comigo, e quando você tiver comunhão comigo, eu vou te ensinar. Vem colocar a tua vida aos pés de Jesus para que Ele possa te ensinar. Não tem coisa melhor do que a gente se assentar aos pés de Jesus. Eu vou te dizer um prazer que nós pastores dessa igreja temos. Nós temos o prazer de nos assentar aos pés de Jesus na vida do Marcelo, na vida do pastor Paulo, na vida do William. Quando eles sobem aqui para pregar, a gente para ouvir. Sabe por quê? Porque nós consideramos que Cristo fala através deles. Qualquer pessoa que vá subir aqui. Número 2, quando você estiver conversando com uma pessoa, ouça a voz de Cristo através daquela pessoa. Saiba reconhecer quando Cristo se manifesta. Jesus andando no caminho, ele vê 2 discípulos, e ele vai conversar com os 2 discípulos. Era Jesus, e os seus não reconheciam. O coração ardia, mas eles não sabiam explicar. Veja isso, Jacó tem uma experiência com Deus, e só depois que Deus se manifesta, é que aí os sentidos dele acordam, e ele fala: o Senhor estava aqui, e eu não sabia. Você faz parte do corpo de Cristo? Então a essência de Cristo está em você. Quando você abrir a boca, saiba que você é representante de Deus, Cristo fala através de você. Uau! E o que a gente precisa fazer? Pastor, o que eu preciso fazer? Guarda o teu coração. Guarda essa palavra no teu coração, esse ensino. Deus fala isso antes de Davi a Josué. Josué capítulo 1, verso 7, verso 8. Vai lá, Josué capítulo 1. Deus dá essa dica para Josué. Como é que Davi então conhecia um Deus vivo, um Deus presente, um Deus próximo? Número 1, através das Escrituras. Josué capítulo 1. Verso 7 e verso 8 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, todo o ensino, que meu servo Moisés te ordenou. Aqui é o mesmo princípio. Josué entendia que Moisés era a boca de Deus. O que vinha da boca de Moisés era o próprio Deus falando. E nós temos o privilégio e o cuidado, gente, de como pastores dessa igreja, nos enchermos de verdade, porque nós sabemos que Deus usa os nossos lábios para falar para vocês aquilo que é a verdade. E o que eu estou falando para vocês aqui é que Deus está chamando vocês. Deus está buscando vocês para conhecer mais a Ele. E como Ele faz isso? Através das Escrituras. Tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andar. O desejo de Deus é com que você seja bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Como? Quando você guarda o ensino de Deus no teu coração.
como nova natureza quando você é guiado pelo Espírito Santo, porque todos os filhos têm o privilégio de serem guiados pelo Espírito Santo. Yes! É teu direito. Vira para o teu irmão e fala assim: é teu direito. É teu direito ser guiado pelo Espírito Santo. Você tem o próprio Deus Todo-Poderoso dentro de você. Aquele que sabe todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, dentro de você. Está com medo de quê? Está com receio de quê? Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu... Sabe o que Deus está falando? Não é que Deus Ele cria o princípio para você e Ele te dá o princípio. Você pratica o princípio. E quando você pratica, você faz o teu caminho prosperar. Essa é a verdade. Deus, quando você é bebê, presta atenção, quando você é bebezinho espiritual, Deus faz tudo para você. Pega você no colo, dá chupetinha na tua boca, leva você para dormir, igual aquele cachorro do pica-pau, sem problema nenhum. À medida que você vai crescendo, Paulo diz: quando eu era menino, falava de coisas de menino. Agora que eu sou homem, eu falo diferente. E Deus trata diferente com crianças e com homens maduros. O que Deus quer é com que você saiba praticar os princípios. Deus não quer ficar praticando os princípios para você. Está aí o princípio da maturidade espiritual. Deus não quer ficar fazendo as coisas por você. Ele já fez tudo o que era necessário para que você pudesse viver uma vida abençoada. Ele agora te ensina com que você possa fazer. Você sabe que a criança, quando ela é pequenininha, ela vai se achando que ela é já grandinha. O que ela faz? Você vai dar na boca dela, ela pega a colher da sua mão. Está se achando. Por quê? Eu já sei. Eu posso comer sozinha. E a gente passa anos e anos e anos dentro da igreja, pedindo com que Jesus dê papinha na nossa boca. É ou não é? A gente quer que Ele faça o negócio. Ele já fez. Diga, Jesus já fez. Diga, obrigado, Jesus. Ele já fez. Ele agora está te ensinando a como você pode fazer. Isso é sinal de maturidade. Deus quer com que você amadureça. E Ele fala para Josué: eu estou te ensinando para que você seja um crente maduro. Uma pessoa madura. Onde é que a gente vê também, nas Escrituras, que Davi conhecia a Deus através das Escrituras? Êxodo capítulo 34, olha só que interessante. Êxodo capítulo 34, anote aí. Êxodo 34, de 6 a 7. Quando Moisés pede a Deus: mostra-me a tua glória, Moisés tem uma revelação de Deus. E ele escreve no versículo 6 e no versículo 7 de Êxodo 34, a maneira como Deus se revela. Davi vem e nos seus salmos descreve a mesma revelação que Moisés teve. Ou seja, Davi conhecia as Escrituras. Davi, preste atenção, fala sobre Deus ser bondoso nos salmos 18, 34 e 62. Davi fala sobre Deus ser gracioso, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade no Salmo 86. Davi fala sobre Deus ser, sobre a misericórdia de Deus no Salmo 5, no Salmo 25, no Salmo 31. Davi fala sobre a natureza perdoadora de Deus no Salmo 86, no Salmo 32. Davi conhecia a palavra. Não era só um Deus vivo, Davi conhecia a palavra. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Conheça a palavra. Vamos usar Davi como exemplo da nossa vida, gente. Um homem segundo o coração de Deus. Por que ele era segundo o coração de Deus? Porque ele faria toda a vontade de Deus. Está lá na descrição de Atos. Ele fará toda a minha vontade. Fazer a vontade de Deus é conhecer a sua palavra. Uau! Para Davi, a lei de Deus era a própria expressão da natureza de Deus. E Davi se apropriava dessa natureza para o seu dia a dia. Se ele descreve que Deus é bondoso, ele pratica isso no seu dia a dia.
Se ele sabe, olha só que interessante, se ele sabe que Deus é um Deus perdoador, e você vê a história de Davi, depois que ele peca com Batseba, olha só que interessante, como é que a revelação da pessoa de Deus muda a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Ele peca com Batseba, e aí tá para ter o seu primeiro filho lá, e aí vem Natan e fala, cara, você roubou a ovelhinha, coisa e tal, quem é esse camarada, manda cortar a cabeça, Davi é você. Davi se arrepende, sabe o que ele faz? Ele corre para o templo, porque ele conhece a natureza perdoadora de Deus. As pessoas que não conhecem a Deus, a primeira coisa que elas fazem depois que elas pecam, sabe o que é? Fugir da igreja, se esconder, porque não conhece a Deus. Se conhecesse a Deus, estava para cá, se arrependia. E Deus, Ele sabe do teu coração. Ele sonda o teu coração. Quantos entendem que Deus perdoa pecados? Que nós temos um advogado nos céus. E nós temos o Espírito Santo que nos convence da justiça. O Espírito Santo, depois que você peca, ele fala, levanta. Levantou, sacode a poeira, dá a volta por cima. Agora faz o seguinte, olha para cima. Poxa, mas olha para cima, filho. Olhando firmemente para o autor e consumador. Aquele que começou vai terminar a obra na sua vida. Olha para cima. Agora deixa eu te dizer quem você é. Você é filho de Deus. A sua falha, a sua queda, o seu pecado não invalida a sua filiação. Você tem que estar com isso bem certo no teu coração. Você não vai pecar de maneira, porque a graça é abundante, então agora a gente vai pecar. Não, não é isso que a graça faz. A graça, ela te capacita a você não pecar. Se você viver debaixo da direção do Espírito Santo, enquanto você vai... Gente, isso é tremendo. Você está lá para pecar, seja qualquer coisa que for, o Espírito Santo vem com você. Filho, não faz isso, filho. Ele não te julga dizendo, você é um miserento mesmo, hein? Botou esse esmalte dentro da bolsa aí, sua cretina. Não é isso que ele faz, não, filha. Não precisa fazer isso, não. O Espírito Santo te lembra da palavra. Você não tem necessidade disso. O Espírito Santo te coloca para cima, ele te encoraja a não fazer. A sua decisão é fazer ou não. Mas a graça te capacita. E quando você começa a ver com os olhos da graça, você começa a ser transformado na sua vida. Davi conhecia isso. Segundo ponto. Primeiro ponto, Davi conhecia através das Escrituras. Segundo ponto, Davi conhecia. O conhecimento de Davi vinha de revelação progressiva. O que isso quer dizer? Que para Davi, a revelação e a experiência de outros não era suficiente. Davi conhecia o Deus de Noé. Davi conhecia o Deus que salvou Israel. Ele não estava presente. Ele conhecia o que Deus tinha feito. E assim como nós estamos fazendo de Davi, Davi fazia com outras pessoas. Posso te mostrar? Vai lá no Salmo 20, por favor. Salmo 20. Salmo 20 é Davi pegando essa revelação de Deus na vida dos israelitas e aplicando para a sua vida. Olha só. Salmo 20, verso 7 e verso 8. Uns confiam em carros. Você lembra lá, quando estavam para atravessar o Mar Vermelho, e o mar ainda não estava aberto, e eles viram aqueles carros e os cavalos. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Aí vem o milagre. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Verso 8. Eles se encurvam e caem. Nós levantamos e nos mantemos de pé. Aleluia! Davi conhecia, ele entendia o que Deus tinha feito com Israel, mas não era suficiente. Eu quero que aconteça na minha vida. O mesmo Deus, Hebreus vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se Ele fez com Israel, que estava numa aliança inferior, por que Ele não fará com você?
Por que Ele não fará com os teus filhos? Por que Ele não fará com os teus netos? Por que Ele não fará com os teus bisnetos, que estão debaixo de uma aliança superior, a aliança da graça, a aliança da capacitação, a aliança de Deus presente todos os dias da sua vida? Por que não? Salmo 29, vá um pouquinho mais para frente. Davi olhando para a vida de Noé. Salmo 29, 10. Aleluia. O Senhor preside aos dilúvios, ou seja, o Senhor está acima dos dilúvios. Aconteça o que acontecer na sua vida, Deus está acima. Olha a experiência de Davi. Você está vendo que ele está falando dos dilúvios, ele está falando das enchentes, ele está falando de Noé, da experiência que Noé teve. E ele traz isso para a sua vida. Deus, o Senhor, preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Deus está no controle da minha vida. Era isso que o Davi estava querendo dizer. Com a história de Noé, com a história do dilúvio, Davi estava aplicando para a sua própria vida. E dizendo, se Deus guardou a Noé, Ele vai guardar a minha vida. Traga Deus para a sua realidade. Veja isso. Convide Deus para entrar na sua vida. Deixa Deus presidir na sua história. Não fica achando que Ele é conto da carochinha. Não fica achando porque aconteceu lá no passado, lá com Neemias, e não vai acontecer. Ele é o mesmo hoje. Sempre será. Ou seja, preste atenção nisso. Todo conceito acerca de Deus, e Davi poderia olhar e falar de Noé. Ai, que lindo Noé. Noé, não estou falando do filme não, que o filme é horroroso. Noé, gente, coisa boa de vida, que inspiração maravilhosa. Podia ser até o pastor Paulo, homem de fé, aleluia. Graças a Deus, foi até o final, acreditou contra a esperança, nunca tinha visto chuva, e Deus falou, vai chover, e ele fala, o que é chuva? E Deus fala, você vai ver daqui a uns dias, tu vai ver. E aí chove a chuva, chove sem parar, durante 40 dias. Eu estou cancioneiro hoje, rapaz, estou puxando aqui. Ele podia olhar para Noé e falar, que lindo, que história maravilhosa essa da Bíblia. Aprendi na escolinha da tia Márcia. Tia Márcia não está nem aqui. Aprendi na escolinha da tia Márcia, quando ela ensinava na escola dominical. Mas Deus não quer com que você saiba de um Deus histórico. Eu falei para você que Deus é um Deus vivo, que Deus é um Deus presente, Deus é um Deus próximo. Então olhe para o passado e aplique hoje na sua vida. Olhe para o milagre que aconteceu há 15 anos atrás e crie espaço para o milagre hoje na sua vida, na sua própria experiência. Todo conceito acerca de Deus que se torna prático, que você coloca na prática, é plataforma. Um degrau para o próximo degrau. É de fé em fé. É isso que a Bíblia quer falar. É de glória em glória cada vez maior. Todo conceito acerca de Deus que se torna prático é plataforma para um entendimento maior da natureza divina. É plataforma para que Deus se manifeste cada vez mais na sua vida e você conheça facetas de Deus que você nunca conheceu na sua vida. Se abra nessa noite, gente. O Espírito Santo está falando que você se abra nessa noite para um relacionamento sobrenatural com Deus. Último ponto. O conhecimento de Davi, então vinha de experiência pessoal. Número 1, vem através das Escrituras. As Escrituras, para Davi, eram a palavra final de Deus. Depois vinha de revelação progressiva. Ele olhava para a vida dos outros e aplicava na sua vida. Eu quero experimentar a Deus. Número 3, o conhecimento de Davi vinha de experiência pessoal. A autoridade que as Escrituras tinham para Davi o faziam abraçar a revelação da pessoa de Deus e convidá-lo para o seu dia a dia. E é isso que transforma a nossa vida. Davi chega para Salomão e fala, Salomão, conhece o Deus do teu pai. Mas conhecendo o Deus do teu pai, com que ele se torne o teu Deus. E aí, preste atenção, no Salmo 23, ele fala, o Senhor é o meu pastor.
Você olha para isso e você olha para Davi e você nunca experimenta o pastoreio de Deus se você lê, o Senhor é o meu pastor, mas na realidade eu estou dizendo, o Senhor é o pastor de Davi. Que Davi conhecia a Deus. Davi olha para a situação e fala, o Senhor é o meu pastor no Salmo 23. No Salmo 18 ele diz, o Senhor é a minha salvação. No Salmo 7 ele diz, Ele é o meu escudo. No Salmo 28 ele diz, Ele é a minha força. Davi não se contentava em conhecer sobre Deus. Ele queria um encontro com Deus, a manifestação da pessoa de Deus. Vamos terminar com Êxodo capítulo 15. Outro homem de Deus que nós citamos no início, Moisés. Moisés teve um encontro pessoal, teve uma experiência pessoal com Deus. E a gente vai terminar com Êxodo capítulo 15, verso 2. Uau! Deus quer comunhão. Comunhão é participação em comum. Diga, participação em comum. Isso. Êxodo capítulo 15, verso 2. Moisés dizendo, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Não é só você cantar, Senhor, eu te amo, como a gente canta, Deus me ama, Deus me ama, como se a gente estivesse repetindo vãs. Lembra que eu falei de repetição? Repetição é importante, diga para o teu irmão, repetição é importante. Pergunta para o teu irmão, tomou banho ontem? Tomou banho hoje? É importante, gente. Escovou o dente hoje? Passou fio dental? Isso é importante. Se você for no dentista, uma das primeiras coisas que ele pergunta, passou fio dental? Passei. Passou todo dia? Para o dentista isso é importante. Esse encontro com Deus, Deus faz essa... Você quer se encontrar comigo todo dia? Repetidas vezes. Quando a gente está falando de cantar, quando a gente está falando de colocar o nosso coração para fora, não é somente declarar letras projetadas. O que eu estou falando é de uma experiência pessoal, que você canta aquilo que você vive. Aquilo que você sabe porque sabe no teu coração que o Pai é bom, Ele me ama, e por isso eu posso me abrir e responder para Ele. E Moisés está dizendo isso, o Senhor é a minha força. E no Velho Testamento não tinha muito cântico assim não, gente. No tabernáculo de Moisés, cântico era praticamente zero. Quem instituiu o cântico no tabernáculo foi Davi. E Davi era tão envolvido com adoração e música que Davi instituiu homens habilidosos para conduzirem a adoração. E ele não ficou só no tabernáculo de Davi não. Ele pegou 2 homens do seu tabernáculo, o tabernáculo de graça, e mandou lá para o tabernáculo de Moisés. Agora vocês vão influenciar aquele povo. Nós vamos cantar a revelação de que Deus está exposto para o mundo inteiro. Ele é a minha força e Ele é o meu cântico. Ele me foi por salvação. Esse é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso eu o exaltarei. Mas você vê que ele coloca primeiro, Ele é o meu Deus, a minha força, o meu cântico. Eu estou seguindo lá nos passos do meu Pai. Mas Ele é o meu Deus, o meu Senhor. Ele é a minha força, Ele é o meu pastor, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu sustento, Ele é o meu alicerce, Ele é a cabeça da igreja, Ele é para mim, Ele é. Senhor, nós queremos te louvar e te exaltar nessa noite, porque Tu és o meu Senhor, porque Tu és a minha força. Pai, aprendendo com a vida de Davi aqui, Senhor, nós entendemos que ele te conhecia através da palavra. Ele te conhecia olhando para homens de Deus, vendo a experiência quando tu te manifestastes para esse homem, trazendo para a sua vida, para a experiência pessoal. E é isso que nós buscamos, Senhor. E é isso que nós buscamos, vidas rendidas aos Teus pés. A nossa vida rendida aos Teus pés, Senhor. Somos apaixonados por Ti, Senhor. Inegavelmente somos apaixonados por Ti, Senhor. Te rendemos toda a honra, toda a glória.
No nome maravilhoso de Jesus, que a igreja diga amém. 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 Graças a Deus.